Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Jiu-Jitsu Consciente. Esse podcast aqui foi feito para discutir algumas questões, discutir algumas perguntas, na verdade, que às vezes são perguntas que eu mesmo me faço e às vezes são perguntas que outras pessoas me fazem e aí eu tento discorrer um pouquinho mais. Hoje a gente vai discutir sobre um tema que talvez seja meio polêmico. Minha orelha tá até vermelha aqui, ó. Os caras tá falando mal de mim sem nem eu começar a falar, mas esse tema ele vai ser faixa azul em 30 dias. Será que é possível um cara pegar a faixa azul em 30 dias? Eu acho que esse tipo de questão, esse tipo de coisa, a gente consegue, a gente discute para a gente ver se a gente consegue aprender alguma lição sobre o assunto. Então, antes de você me xingar, porque pode ser que você tenha vindo pelo título do vídeo, pode ser que o YouTube tenha entregue mais, pode ser que alguma coisa tenha acontecido e você caiu aqui de paraquedas. Saiba que esse tipo de pensamento ele vai servir basicamente para que você reflita sobre o assunto. Não descarte a possibilidade logo de cara e eu vou tentar me fazer entender da melhor maneira possível. Antes de mais nada, se inscreve no canal aí e para quem quiser, tiver interesse, antes de mais nada, clica no primeiro link aqui da descrição, inscreve seu e-mail lá e entra no nosso grupo do WhatsApp. E todo dia às 5 horas eu estou mandando um áudio com uma reflexão, respondendo algumas perguntas, fazendo algumas análises que eu não consigo fazer 100% em vídeo. Eu faço em áudio lá no grupo do WhatsApp e fica bem melhor, bem mais legal para a gente trocar uma ideia. Em relação a esse grupo do WhatsApp, né, eu acho impressionante o quanto ainda tem para falar sobre jiu-jitsu. Por mais que eu fale, por mais que eu faça vídeo, por mais que eu converse, por mais que eu dê aula, sempre tem coisa para falar de jiu-jitsu. E eu não estou falando para falar sobre Micael Galvão vai lutar na categoria A, B, C ou D no Mundial, o Nicolas Meregali fez tal coisa, Gordon Ryan soltou mais uma polêmica. Eu não estou aqui para falar dessas coisas, né? Essas coisas têm lugar em outras mídias, vamos dizer assim, as mídias de notícia, as mídias de campeonato. O que eu digo é, sempre tem coisa para falar sobre jiu-jitsu que vai fazer você refletir, vai fazer você evoluir e, consequentemente, vai fazer você dar um passo à frente no seu treino, tá? Então, hoje o assunto vai ser faixa azul em 30 dias. Essa dúvida, essa pergunta, será que dá para virar um faixa azul em 30 dias? Ela vem de duas provocações, vamos dizer assim. A primeira provocação é, se eu conseguir fazer um cara que nunca treinou jiu-jitsu ser faixa azul em 30 dias, pô, imagina quão bom não é esse pitch de vendas, né? Quão bom não é esse argumento de convencimento pro cara vir e começar no jiu-jitsu. O cara vai aprender tanto em 30 dias que em 30 dias o cara vai ser um faixa azul. E um faixa azul, teoricamente, né, é um cara que não vai arregar aí para nenhuma arte marcial, basicamente, principalmente se cair no chão, né, não tiver soco e chute. Imagina quão bom seria um argumento de vendas se eu pudesse fazer o cara virar faixa azul em 30 dias. Então, vale a pena você começar a refletir do ponto de vista de negócio, né? E essa pergunta passou pela minha cabeça do ponto de vista de negócio e, consequentemente, eu presenciei uma história dessa. Eu conheci um cara que eu estava lá no treino com o cara todos os dias, o cara começou do zero e em 30 dias o cara virou faixa azul. E eu acho que, obviamente, ele é uma exceção, eu já vou explicar por quê, mas eu acho que essas exceções, elas servem para a gente aprender algumas lições que não são tão óbvias assim na parte do treinamento. Às vezes a gente pega um cara que é excepcional, o exemplo Micael Galvão, e a gente simplesmente bota um selo nele, um selo de talento, um selo de dom, e a gente não para observar de uma forma mais objetiva o que o cara faz. Então, se você fala, nossa, o cara tem um dom inacreditável para a luta. Aí você vai olhar lá o dom inacreditável do Micael Galvão. O cara é faixa preta de duas modalidades e faixa marrom de outra modalidade. O cara treina todos os dias, o cara treina desde os 3 anos de idade, o cara vive na academia, o cara compete todo dia, o cara tá se esforçando. E aí a gente simplesmente pega o selinho talentoso, cola na cabeça do cara e fala, isso não é possível para mim. E aí a gente acaba não aprendendo nenhuma lição com isso, né? A gente até, às vezes, tenta comprar um DVD do cara, mas não aprende lição efetiva. Eu acho que essas exceções, Micael Galvão, a história que eu vou contar agora do faixa azul do faixa branca que pegou a faixa azul em 30 dias, elas servem pra gente refletir e tentar pegar alguma lição.
A gente que nasce como meros seres humanos normais, a gente tem que aprender a aprender com os outros. Se a gente vê um cara que tem muito erro, a gente aprende com o erro do cara. Fala assim, eu não vou ser tão otário quanto esse mano aí. Mas quando a gente vê um cara com muito acerto, a gente acha que não é pra gente. Vem essa síndrome do impostor e a gente acha que não é pra gente. Por isso que essa reflexão passou pela minha cabeça, porque eu lembrei dessa história e, obviamente, né, faixa azul em 30 dias é um ótimo pitch de vendas. Então, basicamente, a história do cara é o seguinte, o cara chegou lá no treino, na academia, né, ou queria fazer um treino de jiu-jitsu, entrou na academia, começou a fazer jiu-jitsu, aprendeu algumas posições, treinou, começou a bater na faixa azul, começou a bater na faixa roxa, começou a fazer na faixa marrom, e aí em 30 dias foi obrigado a ser graduado por conta da habilidade que ele tinha no jiu-jitsu. Caraca, cara, é impressionante. E em mais 60 dias, ou seja, 3 meses de treino, o cara pegou a faixa roxa. Você fala, caralho, mano, o cara de zero a faixa roxa em 3 meses, qual que é o segredo do cara? Esse cara, em específico que eu tô falando, ele era faixa preta de judô, muito bom no judô, inclusive, vários títulos de reconhecimento no judô, e ele veio pro jiu-jitsu e aprende as técnicas de uma maneira um pouco mais fácil, porque ele já tem algumas atribuições que a gente, ser humano normal, não tem quando a gente começa. E aí você fala assim, beleza, né, o cara é faixa preta de judô, o cara tem 10 anos de experiência. Não tem como eu ter o mesmo desempenho que ele, porque eu só tenho 6 meses de jiu-jitsu, eu só tenho 1 ano de jiu-jitsu, eu só tenho 3 dias de jiu-jitsu. Não tem como eu ter o mesmo desempenho que o cara. Mas aí se a gente fizer um exercício mental de quais são as habilidades que a gente precisa para a faixa azul, quais são as habilidades que esse cara tinha para que ele conquistasse essa faixa azul em 30 dias, e quais são basicamente os passos que eu tenho que seguir para que eu conquiste o mesmo resultado, ou faixa azul em 45 dias, que também é um ótimo resultado, como que eu faria então? O faixa azul, ele já não é um cara que é fraco. Não é. Porque para o faixa azul chegar um faixa branca pesado na academia e rolar, o cara 120 quilos, e rolar com faixa azul de 70 quilos, em quem você apostaria o seu dinheiro? Eu apostaria no faixa azul de 70 quilos em vez do faixa branca de 120 quilos que está na primeira aula de jiu-jitsu. Por que isso? Porque o faixa azul, ele tem um corpo forte. O cara de 120 quilos, se ele não for um mutante, um monstro de outro esporte, ele não tem 120 quilos de músculo. Ele vai ter certa musculatura, sei lá, 90 quilos de músculo, mas ele vai ter 30 quilos de gordura que ele está carregando lá dentro dele. E isso quando não é, o cara não é sedentário, isso quando o cara é sedentário e o cara tem lá, sei lá, 50 quilos de músculo e o resto é tudo gordura que ele carrega lá dentro dele. O faixa azul, ele já é um cara forte. O faixa azul, ele já sabe algumas técnicas e essas técnicas ele sabe tanto ataque quanto defesa. Se eu quero virar um faixa azul em 30 dias, vamos pôr que o exercício mental de hoje é esse, faixa azul em 30 dias, eu tenho que ser forte, obviamente, eu tenho que ter uma força, eu tenho que ter técnicas, eu tenho que saber posição e eu tenho que saber prever o que vai acontecer no rola, principalmente nas técnicas que eu vou executar. Para você conquistar essa faixa azul em 30 dias, você vai ter que se preparar um tempo antes. Esse tempo pode ter vindo de outra arte marcial, de outro esporte, ou esse tempo pode vir a partir de agora. Às vezes você já treinou 6 meses, você já está com o corpo bom, porque você não era um cara sedentário. Então você já está apto a tentar conquistar a sua faixa azul em 30 dias, porque mesmo que o professor não te dê a faixa azul em 30 dias, você conquistar o nível já é o suficiente. Por quê? Porque, vamos ser bem sinceros, o que importa a cor da faixa na sua cintura? E importa o desempenho que você tem no treino. Se hoje você apanha dos azul, e amanhã, e daqui 30 dias você está batendo nos azul, já é uma vitória, mesmo que você tenha que esperar até o final do ano para o seu professor te graduar. Primeira coisa que eu vou ter que fazer é preparar o meu físico. Para que eu, em 30 dias, consiga evoluir o meu nível de branca para azul, eu preciso preparar o meu físico para isso. Provavelmente você não vai conseguir ter um controle bom do seu adversário se você não tem um bom controle do seu corpo. Então, se você não tem um bom físico, muito provavelmente você não vai conseguir evoluir a sua técnica junto, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a técnica. Será que realmente eu vou conseguir
acumular as técnicas suficiente para que eu tenha o desempenho de um faixa azul? Muito provavelmente não. Você não vai conseguir em 30 dias acumular todas as técnicas que um faixa azul precisa. Mas como você pode ter o nível de faixa azul sem necessariamente saber todas as técnicas de faixa azul? Pense que se um campeão mundial ele tem um nicho de posições ali que ele executa, você também pode ter o mesmo nicho de posições. Então vamos supor que você, todas as vezes que você vai rolar, você chame na guarda fechada, você raspe o cara de pêndulo, você monte e finalize. E nunca seja diferente. Ninguém consegue passar a sua guarda fechada, ninguém consegue impedir o seu pêndulo, e ninguém consegue sair, te tirar da montada, e ninguém consegue defender o seu arm lock, por exemplo. Então, basicamente, nessa hipótese que você não tem adversários, ninguém consegue sair das suas posições, você não tem por que treinar passagem de guarda, você não tem por que treinar queda, você não tem por que treinar americana dos 100 quilos. Obviamente, isso é um exagero. Se você seguir o caminho do generalismo, ou seja, eu vou aprender todas as técnicas possíveis, você vai precisar de tempo. O tempo nunca vai estar ao seu lado na categoria generalismo. Mas quando você decide ser um especialista, o tempo está ao seu favor. Porque você vai usar o tempo disponível de treino que você tem para praticar aquelas técnicas daquele círculo fechado de posições que você decidiu que você ia treinar. Quantas posições eu preciso saber? Eu acho que você tem sempre que saber 2 posições em pé, não necessariamente 2 quedas, 2 posições. Eu vou estourar a pegada assim, assim, assado, eu vou defender assim, assim, assado, e aí eu vou chamar na guarda assim, assim, assado. 2 posições em pé, 2 posições por baixo na guarda, 2 posições por cima, passando a guarda, 2 posições nos 100 quilos, 2 posições na montada e 2 posições nas costas. Se você não gosta dos 100 quilos nas costas, ou do 4 apoio, ou de qualquer coisa, você pode, na hora que você estiver atacando, você pode escolher não treinar. Na hora que você vai defender, então eu vou treinar uma reposição de guarda. Você não pode escolher. Você vai ter que treinar a reposição de guarda que o cara tá te induzindo ali. Então, se é ataque, você não precisa treinar todos os ataques. Agora, se é defesa, você precisa treinar todas as defesas. Então, eu vou escolher lá 2 posições de cada posição. Isso de ataque, né? E vou treinar as defesas dessas posições. E acabou. Quando você começa a treinar de uma maneira generalista, que é a maioria dos treinos que tem, ela vai te dar uma boa quantidade de técnicas, ela vai te dar uma boa vivência, mas ela não vai te dar experiência, prática. Quando você treina lá 3 anos posição, e aí você treina 3 anos em graduado faixa azul. Cara, você viu tanta posição, mas você repetiu tão pouco cada uma dessas posições, que muito provavelmente você é faixa azul e você não tem um nível de faixa azul. Agora, quando você escolhe um círculo fechado de posições e força o seu adversário a cair nessas posições e consegue executar da maneira mais lisa possível, não importa o que você não sabe, importa o que você sabe. Então, o especialista contra o generalista, muito provavelmente nas faixas menores, nas faixas coloridas, muito provavelmente o especialista vai ganhar 98% das vezes. Porque o especialista, ele repetiu 1000 vezes uma posição, enquanto você repetiu 1000 posições uma vez. A posição do cara está muito mais desenvolvida do que a sua, ele tem muito mais nuance. Então, se ele encaixar aquela posição, ele pode estar perdendo de 50-0. Mas se ele encaixar aquela posição, ele vai finalizar. Então, se você quer graduar, entre aspas, em 30 dias, você tem que ter um bom físico e você tem que ser especialista. Você tem que escolher algumas posições que você vai treinar e você vai ter que treinar elas até você não aguentar mais. Pô, eu vou fazer elas 1000 vezes, 2000 vezes, 3000 vezes, 5000 vezes, 10.000 vezes, até eu entender
como que essa posição funciona, quais são as nuances da posição, como que o cara defende, como que o cara ataca, como é que o cara contra-ataca, e aí você vai ter 100% de confiança que na hora que você entrar nessa posição na hora do rola, ela vai funcionar. E por último, você vai ter que ter uma organização de treino, você vai ter que ter um planejamento para que você consiga, da melhor maneira possível, executar o plano que você colocou. Então, se você já tem que fazer um treino físico para você manter o seu físico, você já tem que fazer um treino técnico para manter a sua técnica. Se você não tiver organização para fazer esses treinos, você vai ficar travado. Se você pega esses 3 anos aí de treino que o cara faz para virar faixa azul, e o cara vai 2 vezes na semana, por exemplo. 2 vezes na semana, vezes 50 semanas do ano, que é a semana que o cara faz 100 treinos por ano, certo? Se o cara faz 3 anos, o cara faz 300 treinos. Só que desses 300 treinos, metade foi correr, agachar, rolamento, descanso, papinho, um monte de coisa que não está necessariamente ligada à sua técnica, à sua evolução técnica. Então, metade do treino é baboseira, entre aspas, né? É a parte social e a parte de aquecimento. E a outra metade só que é jiu-jitsu. Jiu-jitsu é 30 minutos de um treino de 60 minutos. Então, se você pegar 300 treinos durante 3 anos e você dividir em 2, dão só 150 horas de jiu-jitsu propriamente dita. Se você, nessas 150 horas, repetiu 500 posições, que é basicamente o que você vai repetir ao longo de 3 anos de treino, você basicamente usou 150 horas para fazer 500 posições. Se você dividir 150 horas em 500 posições, nenhuma posição foi treinada por mais de 20 minutos. Já parou para pensar que você treinou a sua melhor posição só 20 minutos da sua vida? Se você pegar o seu mês de 30 dias corridos, fileira, todo dia você vai fazer jiu-jitsu durante 30 dias, só nesse período. Você organizar de uma maneira que você consiga fazer 1 hora por dia posição, e você só tem 10 posições, por exemplo, para treinar, você vai pegar pelo menos 30 horas de treino no mês. Isso se você não quiser fazer um pouquinho mais. Essas 30 horas de treino no mês, dividido por 10 posições, dá 3 horas de treino. 3 horas de treino é 18 vezes mais do que qualquer pessoa já treinou na sua academia, em 3 anos. Então, se você pegar 10 posições durante 30 dias, treinar essas 10 posições durante 1 hora por dia, mesmo que esteja revezando, né, elas, faz um pouquinho de guarda, um pouquinho de queda, um pouquinho de não sei o que, vai fazendo num cronograma muito mais legalzinho, escreve no papel quantos minutos você treinou de cada posição e efetivamente se você fizer pelo menos efetivamente 1 hora por dia de posição, quando você chegar no final do mês, você vai ter treinado mais do que um cara que treinou 3 anos. O cara que graduou em 3 meses na faixa roxa, ele veio do judô. No judô, a gente faz exatamente isso. A gente pega o Osotogari e a gente treina 1000 vezes, 2000 vezes, 3000 vezes, 5000 vezes, 10.000 vezes. A gente faz o Ippon Soinagi 10.000 vezes. A gente faz o Ouchigari 10.000 vezes. Então, se esse cara, em 3 meses, focado, 90 dias, o cara já tinha cultura de treino, o cara já tinha o físico, o cara já tinha a coligação ali com o corpo, né? A coordenação motora para fazer as posições. Se ele já tinha tudo isso, e ele só precisou botar ali o tempo, em 90 dias, ele treinou mais que 9 anos de treino de um cara que vai 2 vezes por semana de sacanagem. Ele treinou o equivalente a 4 anos e meio de um cara que vai todo dia, de segunda a sexta, por exemplo, faltando alguns dias ali. Segunda a sexta, o cara vai todo dia. O cara treinou em 3 meses, o equivalente em posição, o que o cara treinou em 4 anos e meio. E adivinha só, o tempo médio para pegar a faixa roxa é 4, 5 anos. Então, o cara em 3 meses, ele fez o trabalho que as pessoas demoram 4 anos e meio fazendo, treinando todo santo dia. Eu era jovenzinho, bem pequeno mesmo, tinha, sei lá, 10 anos, quando ele criou essa proeza. E eu lembro de voltar no carro com meus irmãos comentando quão bom ele tinha ficado, muito rápido, como ele era forte, como ele era coordenado, fazia as posições.
E eu não lembro exatamente quanto tempo ele demorou para chegar na faixa preta, mas eu não duvido que tenha sido uns 3 anos. 2 anos, 3 anos, ele acelerou e pegou a faixa preta de jiu-jitsu sem muito esforço. Isso porque um cara que está acostumado a fazer a técnica, vou fazer 10 aqui, ó. Vou fazer 10 aqui desse armlock na guarda. Já sei armlock na guarda. Vou fazer 10. Nunca entrou um armlock na guarda na vida. Nunca fez, nunca acertou. E aí o cara vai fazer só 10. Porque já sei já, professor. Relaxa, professor. Já tá de boa, professor. Eu não tô pedindo para você pegar e parar a sua vida pro jiu-jitsu. Eu tô pedindo para você pegar 1 hora do seu dia. Caso você queira, né? Também tá ouvindo isso aqui e às vezes você não quer simplesmente fazer o esforço de 30 dias. Você pegar 1 hora do seu dia, todo santo dia, e fazer 1 hora de posição, 10 posições. Você permite 10 posições. Quando você terminar os 30 dias dessas 10 posições, você pode escolher mais 10. Você pode escolher 5 do mesmo grupo que você já escolheu e 5 extra que você fez. Mas nesses 30 dias, primeiros 30 dias, é só 10 posições. Se você treinar 1 hora por dia, todo dia, essas 10 posições, eu duvido que o seu nível não vai subir nesses 30 dias. Obviamente, se você é aluno meu, né? Você deve estar, professor, por que a gente não treina assim então? Por que você não faz com que eu pegue a minha faixa azul em 30 dias? Por que você não torna esse treino um treino de cascas grossas? Porque se todo mundo tiver a habilidade para treinar 10 posições por dia em um mês e o cara consegue pegar, por que eu não transformo, então, todos os meus alunos em cascas grossas, se você é um aluno meu e está questionando isso? Eu não faço isso porque isso não dá para impor. Não dá para impor para um cara fazer 1000 repetições de uma coisa. O cara tem que querer e ele tem que tirar um dia fora do treino de jiu-jitsu, um horário fora do treino de jiu-jitsu, em casa, alugar o tatame da academia, dar um jeito para fazer sozinho. Por que isso? Por que o cara precisa disso? Porque quando você começa a repetir 1000 vezes a mesma posição, quando você chegar na 100ª, o seu corpo vai falar, para. Por favor, para. E se estou eu lá, criando um ambiente de hostilidade, no treino comum, não é treino de competição, treino comum, muito provavelmente eu vou perder a minha turminha, que são duros, mas ainda não são cascas grossas de verdade. Se você quer criar essa casca, você tem que fazer isso sozinho, você tem que fazer isso fora do treino. Quantas vezes no treino de judô, não acaba o treino de judô, e você vê 2 ou 3 caras continuar repetindo a mesma posição que ele já repetiu 200 vezes, 300 vezes naquele treino, ele acaba o treino e ele repete mais 100 vezes, ele repete mais 200 vezes, ele repete mais 300 vezes. Isso é só o cara querer, não dá para impor. Não dá para eu falar assim, o seu professor chega para você e fala assim, viu, vai lá e faz 1000. Você não vai fazer 1000, você tem que querer fazer 1000. Você vai ter que passar do limite, porque na hora que você chegar na 100ª, o seu corpo vai querer desligar. E aí só você pode tirar essa vontade da sua cabeça e continuar o jiu-jitsu, e continuar praticando o negócio que tá maçante, chato, infernal. Se eu fosse ser um técnico de um treino de competição, treino de competição é diferente de treino, aula de academia. Então, é outra história. Mas numa aula comum, numa aula que todo mundo treina, tem o cara que é advogado, tem o cara que é casca grossa, tem o cara que é criança, tem o cara que tem a mulher, tem o cara que só tá aí no jiu-jitsu para conversar. Não tem como fazer isso, não tem como impor esse tipo de coisa. Agora, num treino de competição, num treino extra, num treino que você tá ali para fazer, para melhorar de verdade, aí você consegue fazer. Tranquilo? Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de assunto, né? É um assunto um pouquinho estressante. É estressante para que eu fale, é estressante para vocês ouvirem. É complicado de entender como é que em um mês você treina 18 vezes mais do que você treinaria em 3 anos. Mas eu acredito que se você parar para pensar um pouquinho na sua carreira, no seu jiu-jitsu, na sua vida como atleta, você vai ver que vale a pena esse investimento de tempo. Porque se você gasta esse tempo agora, você não vai perdê-lo lá na frente. Quanto mais rápido você chegar na faixa preta,
mais rápido você vai conseguir aproveitar o jiu-jitsu de uma maneira um pouco mais completa. Muita coisa que tem na internet hoje é para faixa preta. Tem coisa que só o faixa preta consegue aproveitar 100%. Se esforce para chegar na faixa preta porque a faixa preta é só o comecinho. Pegar a faixa azul em 30 dias é baba, tranquilo, perto do que você ainda tem para aprender daqui 10 anos, daqui 20 anos, daqui 30 anos. Obviamente, tem cara que não quer e aí ele estaciona ali no nível que ele chegou e tá ótimo para ele. Mas se você quer continuar evoluindo sempre tem coisa a mais para aprender, sempre tem um treino mais para fazer, sempre dá para você evoluir. Tranquilo? Assina a lista de espera aqui do curso, entra lá no grupo WhatsApp, eu mando áudio todo dia lá às 5 horas. Espero que você aproveite e é isso. Tamo junto. Os